Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das parábolas de Jesus. E hoje vamos ver parábola do grão de mostarda. Esse ensinamento que Jesus nos trouxe através de uma parábola foi relatado por Mateus, por Marcos e também por Lucas. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então, Jesus sabiamente se utilizou do menor grão, da menor semente, que, no entanto, se desenvolve de tal forma, transformando-se numa árvore. E o Cair Bachutel vai nos dizer: consideremos aqui o reino dos céus como tudo que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que, na verdade, encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Então, ele está colocando para nós considerarmos o reino dos céus, como tudo que está no entorno, tanto acima quanto abaixo, tanto à direita quanto à esquerda, nessa imensidão, nesse espaço infinito, incomensurável, porque não é possível medir-se, onde estão ali, como ele fala, se balançam os astros, mas tudo numa harmonia, nada colide, tudo ali suspenso, balançando, essa grandeza tão grande que é o Criador que cria seres imundos desde todo sempre, cria espíritos imundos para eles habitarem. Encerra a multidão de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Então, esse éter, que é esse espaço incomensurável. Então, é preciso que tenhamos esse olhar. Falávamos num dos encontros sobre aquela lenda do peixinho vermelho, que ele volta, fala ali para aqueles peixes preguiçosos daquele lago em que ele viveu, e não tiveram o menor interesse, o menor interesse em ver o que estava por lá, por trás de tudo aquilo, ele vem, ele dá notícia, ele diz que tinha que atravessar por aquele escoadouro, que era realmente uma grade pequena, e eles estavam ali pela preguiça, estavam enormes, teriam que fazer sacrifícios para passar. Tudo isso é simbólico, evidentemente que não é no sentido do peso, é o exercício, é o sacrifício para passar pela porta estreita. Então é a reforma íntima necessária para que se consiga caminhar para frente, para o alto, vislumbrando esse reino dos céus, deixando de caminhar de forma muito rasteira, porque enquanto nós não temos um olhar para o alto, nós caminhamos de forma rasteira. Então, mas é preciso nos lembrarmos desse ensinamento, é o que estamos vendo, um grão de mostarda.
como ele pode ser cultivado e se transformar numa grande hortaliça, numa árvore que vai abrigar a tantos. Então, para quem o vê na terra, o reino dos céus, para quem o vê na terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Mas, depois que o estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata, como se dilata a semente quando germina. Transforma-se o nosso modo de pensar, como só ia acontecer a semente modificada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós, como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos, bem assim os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. Então, aquele que, como um grão de mostarda, cuida, cultiva, né, preserva, toma todo cuidado para que ele consiga desenvolver-se, transformando-se numa grande hortaliça e numa árvore frondosa, onde as aves buscariam ali o ponto de apoio, sentindo-se abrigadas, protegidas por aqueles galhos tão densos, né? E assim, né? Assim também, aquele que vai cultivando essa semente de mostarda, vai crescendo, vai ramificando aquela hortaliça, vai se transformando, simbolicamente falando, numa grande árvore. É claro que essa pessoa que consegue, né, ir desenvolvendo isso desse grão de mostarda, permitir que a sua fé, a sua confiança cresça, 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 é claro que ela terá muito a dar, muito a vibrar, a sua própria presença envolve de uma forma harmoniosa, aconchegante. Então é claro que, como uma árvore frondosa, terá sempre aqueles que se beneficiarão desse aconchego, se beneficiarão desta conduta, se beneficiarão desse aprendizado que não fica guardado, que é exteriorizado e que abrange, alcança, envolve a todos que estão ao redor. Então é comum que aqueles que atingem uma condição melhor tenham sempre aqueles outros que estão em torno para se beneficiarem dessa segurança, dessa palavra que acalma, dessa vibração amorosa. É como um imã que atrai, né? É um imã que atrai. Então, é como ele está falando, transforma-se, nos tornamos, se nós permitirmos, né, que esse grão de mostarda cresça, nos tornamos um centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos. Bem assim, os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual, da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Então, naqueles 3 anos, em 2 momentos, Jesus usou o grão de mostarda. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra comparou à fé. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore, dá
depois muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Mas é necessária a fertilidade da terra. Então, não é só plantar a semente. É necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento deste elemento que lhe foi dado, né? Então, essa terra preparada, a semente vai se nutrindo dessa terra preparada, dessa terra cuidada, dessa terra preservada, né? E vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Então, é um trabalho tanto da semente como da planta, esse aproveitamento daquilo que lhe é oferecido. Então, vamos passando isso para nós, né? Quanto que nos é oferecido o nosso trabalho, né? Que a gente consiga, com dedicação, com devotamento, tendo bem firme em nós que precisamos nos construir, porque somos seres em construção, não somos seres acabados. Estamos em construção, é preciso então que essa semente se fortaleça, né? Que essa fé, que é o grande apoio para as nossas vidas, a falta de fé talvez seja o maior dos desastres, dos desalentos para um ser humano. A falta de fé. Fé não se compra. Fé não se prescreve, não adianta alguém que tenha falar para o outro, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Não fala-se isso, mas o que precisa mesmo é a construção daquele que está desenvolvendo a sua fé. É o que acabamos de ver, é a parte da semente, a parte da planta, que tem que se nutrir de tudo que a beneficia ali buscando no solo, né? Então, é a parte de cada um de nós no desenvolvimento, na construção desta fé. Assim acontece com o reino dos céus, na alma humana. Sem o trabalho desta semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, quem seriam os Espíritos do Senhor? Os bons Espíritos, né? Os mensageiros do bem. Então, voltando, assim acontece com o reino dos céus na alma humana, sem o trabalho desta semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação, né? Então, está muito claro aqui que há necessidade do concurso da boa vontade de cada um de nós, que é justamente a melhor fertilidade. Qual a melhor fertilidade? É a boa vontade, né? Mesmo porque nós aprendemos que a alavanca de progresso do espírito é a boa vontade, né? A boa vontade é a alavanca de progresso do espírito, a vontade. Sem a vontade, ele não tem como desenvolver-se, né? Então, a nossa parte é essa vontade. Então, sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa. Então, o que é boa vontade? Às vezes, é bom a gente até parar, porque às vezes nós temos a impressão, basta a boa vontade. Então, começamos um trabalho, nos dedicamos a isso, aquilo, né? Na casa em que nos entregamos, enfim, em que trabalhamos, aí aprendemos, né? Boa vontade. E muitas vezes entendemos que boa vontade é estar presente, né? Deixamos de entender que a boa vontade é um conjunto
A boa vontade real, ela traz, né, na sua essência, um conjunto de atitudes que exigem pesquisa, que é o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós, não se pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos. Então, para nós nos desenvolvermos, nós temos que desenvolver a fé, e a fé se constrói. E a fé se constrói como? Conhecendo as leis divinas que nos regem. E como nós vamos conhecer a Deus? Buscando os ensinamentos de Jesus, que foi o único que pôde nos trazer o pensamento divino, os ensinamentos de Deus na sua essência, né? Então, buscando Jesus, né, alcançaremos o pensamento de Deus, né? E com isso, para isso, exige-se esforço, movimento, dedicação, trabalho ativo. Trabalho ativo no bem, tanto mental quanto o exercício do bem, porque senão não tem base nenhuma. A fé é a mesma coisa, parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. Assim como a planta vai se expandindo, buscando cada vez mais espaço e se replicando através das sementes, nós precisamos justamente disso, né? Dessa expansão. A expansão dos conhecimentos, a interiorização dos sentimentos. Então, trabalho contínuo e constante, conjugando fé e razão, porque a fé só tem bases firmes quando está alicerçada na razão. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa. A fé verdadeira, ela não se contente em dizer, isso aconteceu porque estava nos desígnios de Deus. É uma coisa muito confortável. Por décadas ou por anos, né? A gente ouve em algumas crenças, eu ouvia, é dos desígnios de Deus. É dos desígnios de Deus, né? Mas nós temos que buscar a compreensão, porque como nós vamos ver em Deus, conhecer a sua solicitude para com todas as criaturas, que é a providência divina, que é o seu amor em relação a todas as suas criaturas, é conhecendo-o. E se tudo nós jogarmos para os desígnios de Deus, nós não vamos exercitar a nossa capacidade de entendimento. E chegará um momento em que nós duvidaremos dessa solicitude, dessa misericórdia de Deus, porque podemos ser surpreendidos na vida por situações delicadíssimas, dificílimas, não é? Então, é preciso essa energia, essa força de não nos acomodarmos, é da vontade de Deus. Da vontade de Deus no sentido de compreendermos, mas tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação, porque Deus não é um juiz que apita arbitrariamente. Você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Não, é uma lei estabelecida por Ele, de causa e efeito. Consequências dos nossos atos, a cada um segundo as suas obras, como nos ensinou Jesus, né? Então, a fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, porque se nós temos um espírito preconcebido, nós não vamos estar desarmados como um cientista está. Quando um cientista vai buscar algo novo, ele se desarma de tudo, porque ele vai mergulhar nas constatações, na experiência. Assim devemos ser nós, nos despojarmos dos preconceitos, porque senão o nosso preconceito fala muito alto e interfere nas nossas análises, na nossa compreensão. Até na forma de bloqueios,
né? Então, a fé verdadeira estuda, examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. Assim como o reinado celeste abrange o infinito. A fé, assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Então, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Então, se nos faltar a fé, não somos nada, né? Paulo de Tarso nos traz a fé, né? Ainda que falássemos a língua dos anjos, se não tivéssemos a fé, de nada nos serviria. É isso. É isso. Então, reflitamos muito e as reflexões devem levar a atitudes positivas, né? Então, temos que nos munir de uma força muito grande, uma força íntima, uma força interior, para caminharmos com muita segurança para buscarmos ali essas mudanças tão necessárias para que caminhemos a passos firmes na busca do melhor, desse crescimento íntimo tão necessário. Fiquemos com essas reflexões, que fiquemos em paz e que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos amparem e nos abençoe.